Para aqueles que não me conhecem, sou Samuel Possebon, editor da Teletime, ajudo no trabalho de organização desse evento aqui ao lado do pessoal da Telebrasil, da Conexis. Essa é a nossa última edição do painel Telebrasil Talks. A gente está discutindo no dia de hoje os temas de saúde e energia, e a gente vai ter também ao final do dia, como eu já mencionei antes do intervalo, uma solenidade, uma cerimônia especial em que vamos entregar os prêmios referentes ao ranking atualizado todos os anos que a Conexis realiza das cidades amigas do 5G, e a gente vai ter aí várias cidades sendo destacadas aqui, são 8 premiados, então vai ser uma solenidade bem legal, porque é um reconhecimento do esforço que todos eles têm feito no sentido de buscar uma condição mais propícia, mais transformadora para a chegada do 5G e para o desenvolvimento da conectividade. Então, fiquem atentos aí que a gente vai ter essa programação ao final dessa mesa que vai começar agora. E agora, especificamente, a gente vai tratar da transformação digital no setor de energia. O setor de telecomunicações tem vivido já nos últimos anos um processo interessante de aproximação do setor de energia por conta de uma necessidade fundamental, né? O setor de telecomunicações consome muita energia, né? Pouca gente se dá conta disso, mas boa parte dos custos operacionais numa empresa de telecomunicações estão relacionados ao gasto energético, porque para você manter as redes funcionando, a quantidade de energia elétrica que é necessária é bastante significativa. E isso fez com que o setor de telecomunicações tenha passado a adotar políticas de sustentabilidade bastante agressivas, e dá para a gente dizer hoje com um certo grau de segurança que talvez esse seja um dos setores que mais investe em energias sustentáveis, em energias renováveis, justamente para tentar compensar um pouco esse custo operacional, né? É um motivo justo aí. Só que, mais do que isso, né, o setor de telecomunicações, de conectividade, é também um viabilizador desse processo de transformação energética em várias frentes. Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de buscas de fontes renováveis de energia, isso está intimamente ligado com a transformação digital também. São dois processos de evolução aí da nossa sociedade, vamos dizer, que andam casados, né? A transformação digital e a transformação energética. E aí, para discutir um pouco esse tema, é que a gente montou essa mesa que vocês vão acompanhar agora. Então, eu vou pedir para o pessoal rodar a nossa vinhetinha aqui só para contextualizar. Pensando no consumo racional de energia, as empresas de telecom têm investido cada vez mais em equipamentos eficientes e buscado fontes renováveis de energia. Tecnologias como a inteligência artificial também podem contribuir com essa evolução. As smart grids possibilitam um melhor monitoramento do consumo, evitando desperdícios e possibilitando um consumo mais consciente. O 5G permitirá a implantação de cidades inteligentes e a ampliação das smart grids. A previsão é de que as novas redes sejam muito mais eficientes do que o 4G tradicional, alinhando inovação e sustentabilidade. Pronto, agora sim. Então, essa aqui é a nossa contextualização desse debate. E aí, para tocar essa mesa, para coordenar essa mesa, a gente tem a presença da Mariana Abreu, que é chefe da assessoria da Conexis. Mariana, por gentileza, peço uma salva de palmas para ela. Nossa segunda coordenadora de hoje, que vai comandar uma mesa em que vamos ter a presença do Cláudio Ribeiro, que é CEO da 2W Energia. Peço uma salva de palmas para o Cláudio. Vamos ter também a participação do Paulo Venâncio, que é diretor de valor adicionado da Embratel. Paulo, por gentileza, uma salva de palmas para ele. Vamos ter a participação do Leonardo Euler, que é diretor de assuntos institucionais da Vestas e foi presidente da Anatel, profundo conhecedor aqui do nosso mercado de telecomunicações. E também a participação da Renata Rosada, que é diretora de programa da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia. Cadê a Renata? Está aqui. Aqui do nosso lado. Obrigado, Renata, pela presença. E aí, Mariana, deixo aqui a palavra contigo para você tocar essa mesa. Obrigado. Obrigada, Samuca. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, nesse nosso último painel Talks,
Queria agradecer aí a presença de todos, em nome da Telebrasil e da Conexis. Agradecer aí a presença também dos nossos convidados. A gente vai falar um pouco aqui hoje sobre a transformação digital aí nesse setor tão importante, né, que acho que está passando aí por uma transformação meio revolucionária, né, depois de tanto tempo, né, o setor de energia criou uma revolução aí na década de 20 e agora está se transformando aí com muita inteligência em uso sustentável, né. Então, eu queria passar aqui a palavra primeiro para a Renata Rosada, a diretora de programa da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, e queria perguntar para você, assim, como que vocês estão considerando toda essa transformação digital que está acontecendo no setor de energia dentro das políticas públicas? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia, Mariana, bom dia aos colegas aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que esse tipo de debate é super importante, justamente porque a gente vê uma conexão cada vez maior, né, do setor de energia e de telecomunicações. O Ministério está muito atento a isso. A gente vem passando pelo que a gente chama de transição energética, isso é um debate mundial, e é uma quebra de paradigma em relação a tudo que a gente tem hoje, né? Não só em relação à geração de energia, mas, principalmente, eu acho, até em relação ao consumo. E, nesse sentido, a gente tem o que a gente chama dos 3 Ds da transição. O primeiro é a descarbonização, que é o objetivo principal da transição, ou seja, a gente tem uma matriz limpa, então a gente ficar cada vez menos dependente dos combustíveis fósseis. E, nesse quesito, o Brasil é referência. Ontem eu até estava no evento, ouvi um dos palestrantes mencionou que o Brasil já nasceu descarbonizado, e é verdade, né? Até 20 anos atrás, a gente tinha uma matriz predominantemente hidrelétrica. A gente continua com ela, mas a gente teve a inserção de novas fontes, a gente está aí com um crescimento enorme de eólicas, solares, então o Brasil é referência, é o 3º maior produtor de energia limpa no mundo. O segundo D é o D da descentralização, ou seja, o consumidor cada vez mais ativo, atuando, né, tanto na sua gestão de consumo, como também, um ponto importante aí é a geração por parte do consumidor. Então, a gente tem os exemplos de micro e mini geração distribuídas. E, por fim, o terceiro é a digitalização, que fecha toda essa lógica e é essencial. A partir do momento que a gente tem a criação de redes inteligentes, a gente amplia a gama de serviços que podem ser ofertados para os consumidores. Então, é essencial. Por isso, né, a importância do setor de telecom. Eu já fazia esse paralelo há um tempo. Tem um outro paradigma no setor elétrico, que é o consumidor vai ter dificuldade de lidar. O setor elétrico é muito complicado. E eu vi isso durante anos. Eu gosto de lembrar que, quando eu era criança, a gente tinha os telefones em casa ainda, né? Não tinha celular. E quem tinha condição declarava até no imposto de renda, né, a linha telefônica, porque era um bem. E com muito pouco tempo, se a gente for avaliar, a gente tem hoje aí o consumidor completamente ciente das decisões que ele toma. Então, acho que vou além. Quanto mais pesa no orçamento do consumidor a questão porque todo mundo tem um celular, todo mundo quer acesso à internet, ninguém mais vive sem. E quanto mais isso pesa no bolso do consumidor, mais ele conhece. Então, ele sabe qual que é o chip de qual operadora que é melhor para uma coisa, ou para usar a internet, ou para fazer ligação. Então, eu acho que o consumidor, durante um bom tempo no setor elétrico, ele foi subestimado, né, de achar que ele só tinha aquele papel de receber a conta lá e pagar. E eu acho que isso está mudando, precisa mudar, na verdade. A gente precisa dar acesso ao consumidor a opções, né? Então, uma das políticas que o Ministério tem defendido
e está atuando muito fortemente agora é na abertura do mercado, ou seja, permitir que o consumidor possa escolher o seu fornecedor de energia e possa gerenciar o seu consumo da melhor forma, né? Hoje, os consumidores menores, nós, cativos, a gente atua só comprando da distribuidora. Então, isso é uma premissa muito básica. E, nesse meio todo, de todas essas transformações, também vale mencionar o papel da distribuidora em si, né? Que vai, provavelmente, eu acredito que, num futuro não muito distante daqui, ela vai passar a ter um papel muito mais de prestadora de serviço apenas, né? E vai perder um pouco dessa lógica de vender a energia justamente por conta disso. Quando a gente dá acesso, que o consumidor tem a possibilidade de escolher, cada vez mais ele vai procurar o melhor fornecedor. Então, eu acho essencial que a gente se volte às políticas para tudo isso que está acontecendo, né? E permita que cada vez mais o consumidor tenha opções mais baratas e confiáveis de acesso à energia. É interessante você falar essa questão aí do consumidor, né? Hoje de manhã, na abertura, o secretário Ailton falou sobre o protagonismo do consumidor, né? E eu lembro que, há alguns anos atrás, poucos anos, tá, gente? Quando começou a internet, tinha aqueles portais de conteúdo, né, que você tinha que pagar pelo conteúdo, né? Você pagava uma mensalidade lá para conseguir acessar. E aí eu fui numa reunião e veio uma consultoria e falou assim: olha, gente, daqui a alguns anos não vai ter mais isso de você pagar pelo conteúdo. O próprio consumidor vai ser o conteúdo, o próprio consumidor quem vai gerar o conteúdo vai ser o consumidor. Eu ficava assim, nossa, que surreal, né? Assim, é tão longe, tão distante. E hoje você vê isso, ninguém mais paga pelo conteúdo, né? O conteúdo somos nós que geramos conteúdo, colocamos nas redes e todo mundo que consome. Então, na hora que você olha para o setor de energia hoje, o que está acontecendo é isso, né? Os consumidores estão tomando para si esse protagonismo, estão começando a gerar essa energia, e isso vai dar uma desequilibrada aí nesse mercado, e esse mercado vai ter que se readequar aí, né? Isso é bom porque acaba tornando aí um mercado talvez mais inteligente, mais sustentável e melhor para todo mundo, né? Melhor para o país, melhor para o planeta. Eu queria passar a palavra agora para o Leonardo Euler. Eu queria que você falasse um pouco aí da atuação da Vestas no Brasil e sobre esse potencial que o Brasil tem aí de energias sustentáveis, considerando toda a dimensão, né, do país e todas as nossas riquezas aí naturais. Obrigado. Bom, muito bom dia a todas e a todos. Queria aqui, primeiramente, agradecer pelo convite formulado, nas pessoas do Ferrari, meu amigo, também na pessoa da Mariana Abreu, nossa moderadora, e também do Samuel, que organizou o painel. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel, o Sérgio, acho que agora já estamos coincidindo em alguns painéis, né, Sérgio? Eu fico feliz aqui que você possa estar aqui e compartilhar um pouquinho do que é um modelo de negócios muito inovador, que conversa com o que a Mariana colocou muito bem em relação aos 3Ds, né? Descentralização, descarbonização, digitalização, e tenho certeza que todo mundo aqui vai aproveitar muito da sua fala, que, aliás, a 2W é um cliente Vestas, eu não posso deixar de falar isso também, né? O que só melhora o plano de negócio, com certeza. Perdão. Cumprimentar também os meus colegas também da Claro, o Paulo, e também, desculpa, Renata, do Ministério de Minas e Energia, não tinha tido a oportunidade ainda de conhecer. E, para mim, estar aqui nesse evento é motivo de contentamento, porque aqui eu tenho a oportunidade de reencontrar grandes amigos com os quais eu convivi, com os quais eu aprendi durante a minha jornada no setor de telecomunicações. Bom, e aí, agora falando com certeza sobre uma perspectiva diferente, não da Anatel, mas agora sobre Vestas, como perguntou da Vestas, Mariana, acho que a melhor forma de começar falando da Vestas é que ela foi eleita a empresa mais sustentável do mundo em 2022, de acordo com a revista Corporate Knights, que analisa um conjunto de quase 7 mil empresas, todas com faturamento superior a $1 bilhão, e isso se deve às estratégias de sustentabilidade que a Vestas implementou. A Vestas
ela promove e lidera soluções de energia sustentável, notadamente de energia eólica. Nós fabricamos, instalamos e provemos operação e manutenção dos chamados aerogeradores, das turbinas, seja em offshore, seja onshore, em mais de 80 países. Aqui na América Latina, pela qual eu respondo, nessa vice-presidência, somos 34 países, do México para baixo, e nós estamos presentes em 19 países aqui. Bom, no Brasil, a Vestas é sediada em São Paulo, ela tem um processo fabril muito intenso em Aquirás, no Ceará, e também conta com centro de serviços e de manutenção e de armazenamento em Parnamirim, Rio Grande do Norte, e também em Simões Filho, na Bahia. A Vestas tem parques aqui eólicos implementados nas mais diferentes unidades de federação, no Rio Grande do Sul, no Piauí, no Ceará, em Pernambuco, na Paraíba e na Bahia. E dos 3,3 gigawatt que foram instalados na matriz elétrica brasileira em 2021, proveniente de energia eólica, a Vestas sozinha respondeu por 2 gigawatts. Para que vocês tenham uma ideia, Itaipu tem uma capacidade instalada de 15 gigawatts. Significa que apenas em 2021 a Vestas instalou no Brasil, em termos de capacidade instalada, um pouco mais de 13% da capacidade instalada de Itaipu. E esse ano, a gente acredita que esse valor deve ainda ser um pouco superior. E a empresa pretende aí ser realmente protagonista nas soluções que se referem à descarbonização e eletrificação dos setores das mais diversas cadeias de valor da economia. E, bom, feito esse introito sobre a Vestas e a sua pergunta também a respeito do potencial do Brasil, o Brasil, de fato, é um país muito abençoado, venturoso, porque ele conta com recursos naturais quase que incomparáveis. Na energia eólica, em particular, sobretudo no Nordeste, isso deve em função ali dos ventos alísios, né, que sopram na costa do Atlântico Sul, com força na costa brasileira, e isso também nós temos um potencial de ventos muito grande ali, tanto no Sudeste quanto no Sul também. O Brasil, em termos de potencial de energia eólica offshore, ou seja, no mar, que ainda não começou a ser explorado, a gente está falando de, segundo a EPE, aproximadamente 700 gigawatts. Para que você tenha uma ideia, a capacidade instalada do Brasil hoje no Sistema Integrado Nacional, você sabe melhor do que eu, mais ou menos 185, 190 gigawatts. E onshore, a gente tem aproximadamente uns 24, 25 gigawatts de fonte eólica, e a nossa capacidade ainda é chegar a 500 gigawatts potencialmente. Então, há um mar aí de oportunidades, no caso do offshore, sem trocadilho, né? Mas para ser explorado, e não só na parte eólica, evidentemente que o Brasil também tem um potencial muito grande em outras energias renováveis, energia solar, por exemplo, e recentemente a ANEEL, perdão pelo vício de origem, aprovou a resolução sobre parques híbridos. Na verdade, parques híbridos podem ser aqueles que têm outorgas únicas, ou outorga única, ou parques associados, né, que você tem o parque eólico também junto com o parque solar, e isso traz um enorme potencial também para você ter uma exploração mais eficiente dos recursos naturais e, sobretudo, daquele que é um recurso muito escasso no setor de energia elétrica, que é o recurso de conexão, né, de interconexão, de transmissão entre as redes. Além disso, a gente vê que existe uma matriz energética muito limpa, como foi bem colocado pela Renata, e essa diversificação, né, que é propiciada pelas condições naturais do Brasil, é muito importante para que o Brasil não fique demasiadamente exposto ao risco associado ao regime de chuvas, dado que ainda grande parte da sua capacidade instalada decorre de fonte hidráulica. Então, a gente viu no ano passado o que aconteceu com a escassez de chuva. O setor eólico abasteceu não apenas todo o Nordeste, mas exportou energia do Nordeste para outras regiões do Brasil. E, portanto, todo esse potencial também ele é fruto de investimentos e de políticas públicas que foram acertados no futuro e que precisam também ser
cada vez mais aprimoradas para que isso possa acontecer. Obrigada, Leonardo. Eu queria passar a palavra agora para o Paulo Venâncio, da Embratel. A gente sabe aí que as empresas do setor de telecomunicações, eles têm várias iniciativas aí, né, nessa parte de focadas em energias sustentáveis, né? Como que a Embratel e a Claro, como que elas estão atuando aí hoje no setor de energia em geral e em relação a esses projetos de energias sustentáveis? Bom dia, Mariana, bom dia a todos. Parabenizar aqui os participantes aqui desse painel, agradecer o convite também, oportunidade da gente colocar e explorar um pouquinho, não só a questão, né, das ações da Claro em relação ao tema de energia, né? Foi muito bem colocado aqui no vídeo que a gente viu, mas também com relação a essa questão da transformação digital. É uma indústria, né? A indústria de telecomunicações é uma indústria que a gente costuma dizer que ela é a viabilizadora, na verdade, de uma série de transformações. E isso vem de longas décadas, né? Então, quando a Renata comenta do telefone fixo, é exatamente esse paralelo que depois eu vou traçar um pouco, de transformação até chegar nas situações que a gente tem hoje. Mas a Claro, em 2017, ela já vinha com várias iniciativas, né? Desde 2010, com construção de data centers, com todo um contexto de preocupação com essa construção, com eficiência energética, porque, de fato, a energia é um das principais linhas de custo das operadoras. E, em 2017, a Claro lançou um programa interno, que é um programa bastante exitoso, de buscar, além dessa redução, né, dessa melhoria na relação de custo com o tema de energia, buscar também alguns objetivos, né, com relação à emissão de carbono, objetivos com relação ao consumo de energia renovável, né, energia limpa. E esses objetivos traçados em 2017, eles vieram sendo construídos aí até agora, esse último ano, 2021, atingindo já algumas marcas interessantes. Então, hoje a gente tem um maior programa do ponto de vista de geração de energia distribuída. A Claro hoje já conta com várias fazendas de transmissão de geração de energia fotovoltaica. Temos aí todo um contexto de busca para esse consumo atingir, em 2024, cerca de 80% baseado nessa geração própria e com 100% de energia renovável. Então, esse é um programa assim, bastante interessante, porque ele também é um habilitador e um motivador para as empresas que investem, né? A gente está aqui do lado de várias empresas que investem e que buscam essa transformação no modelo dessa matriz energética e que precisa, efetivamente, de um apoio, não só da indústria de telecomunicação, mas de todas as indústrias, no sentido de consumir esses produtos, de consumir essa forma diferente, essa forma nova de gerar energia e de trazer isso para um contexto mais limpo, né? Então, voltando um pouco na questão dessa transformação, desse habilitador, a gente tem o modelo e tem os exemplos, né, quando a gente vai pensar no setor energético, e a gente viu o Railton comentar de manhã dessa questão de que o setor precisa entrar no século XXI. Eu vim do segmento bancário, e eu lembro ainda, não sou velha, que eu comecei a trabalhar bastante cedo, mas quando começou o setor bancário, o habilitador era telecomunicações. Você precisava ir até a agência bancária para poder consumir um serviço. Você precisava ter o telefone na sua casa fixo para consumir um serviço. E essa transformação, se vocês forem avaliar e resumindo assim de forma muito, muito rápida, as telecomunicações viabilizaram não só a transação online, eu poder sair, me locomover de um ponto para outro e não precisar levar um talão de cheque, poder consumir o meu ativo numa cidade diferente. Depois eu passei a ter o banco dentro do meu bolso, e, aliás, os bancos, né, ou todo o contexto financeiro, dentro do meu bolso, aonde quer que eu vá. Então, essa transformação, ela passa muito por essa viabilização que as telecomunicações atuam e permitem, né, e são, de fato, como a gente diz, o agente viabilizador.
A gente vai falar um pouquinho mais à frente a questão do 5G, também como um agente viabilizador, mas a gente ouviu aqui também que existe todo um ecossistema, né, que precisa funcionar, precisa trabalhar e cooperar, porque senão não basta, não é o 5G ligado na tomada que transforma e digitaliza todo um contexto, principalmente nas questões de eficiência energética. Então, esse modelo e essa iniciativa da Claro começou em 2017, hoje já tem muito consumo também baseado em Mercado Livre, em ações que voltadas para os data centers, tem um modelo mental que vai desde essa geração distribuída até um processo de eficiência energética na busca de outras formas, de outros modelos de eficiência, por exemplo, para as frotas, para o atendimento, para aquele consumo de energia que está sendo feito de uma forma, muitas vezes, indireta ou imperceptível dentro de um contexto de consumo mais direto. Então, essa preocupação ela vai desde do contexto da geração até o contexto de uso de bicicletas elétricas, de carros elétricos e de viabilização desse modelo e também de contribuir com todo esse ecossistema de parceiros para que a transformação digital atinja efetivamente o ponto central e final, que é o consumidor. Ele poder efetivamente ter a opção de fazer como a gente fez quando teve a transformação da mobilidade, de poder levar minha energia elétrica no meu bolso para onde quer que eu vá. É o protagonismo, né? Consumidor aí tomando conta. Obrigada, Paulo. Eu queria passar agora para o Cláudio Ribeiro, da 2W Energia. Vocês, recentemente, aí, anunciaram um grande projeto aí de energia renovável com uma grande empresa de telecomunicações, né? O que está no radar aí? Qual que é o objetivo dessa parceria? Bom, primeiro, obrigado, Mariana, obrigado ao painel aqui, Telebrasil, Samuel, todos os participantes. Fiquei feliz em ver a Renata aqui. Ontem à noite eu tive com o Ailton, eu sei que ele falou antes, me mostra que o Ministério das Minas e Energia está olhando algo que a 2W vem fazendo, que é olhando o consumidor, né? O setor elétrico no Brasil, eu sempre falo isso, quando você pensa no setor elétrico, você pensa numa criança, ele vai pensar num engenheiro e numa hidrelétrica. É assim que a gente aprendeu na escola. E eu uso muito telecomunicações como parâmetro, né? Eu também vim do setor bancário, trabalhei 22 anos no Brasil e fora, no mercado financeiro. E tem um exemplo que eu uso, a gente atrasou a liberalização do setor elétrico no Brasil. Em 2011, a minha filha foi estudar fora e eu fui visitá-la em Londres. E quando eu cheguei, ela foi me buscar no aeroporto. E ela falou, pai, espera um pouquinho, só que eu preciso comprar energia. Eu falei, mas como é que é isso, Natália? Ela pegou o celular e colocou ali e comprou energia, pré-pago. Ela morava num estúdiozinho. Eu falei, mas como é que... Me explica isso aqui, como funciona. Ela falou, não, eu escolho essa empresa porque eu recebo um voucher, que aí eu posso andar de graça de ônibus no centro de Londres e eu não preciso pagar. Tá bom, a gente passou o dia. E quando foi à tarde, ela falou, pai, eu acabei de receber aqui, essa empresa chama-se Octopus Energy, a Renata deve conhecer, acabei de receber aqui uma oferta que, se eu não usar energia das 6 às 8 da noite, eu ganho um bônus em preço, em dinheiro, porque provavelmente tem alguém que precisa usar essa energia e vai pagar esse preço e parte do prêmio fica comigo. Falei, não, isso foi 2011, e faz 11 anos, vamos fazer 12 agora, a gente no Brasil não conseguiu dar a nós, vocês que estão aqui, se eu perguntar de onde vem essa energia, a gente não sabe. E se eu perguntar para vocês quanto ela custa, aqui pode estar vindo de uma térmica a carvão lá de Criciúma, ou pode estar vindo de um parque solar na Paraíba. Vocês não vão saber, vocês gostariam de saber. E aqui no Brasil a gente tem um diferencial, diferentemente do mundo que está fazendo a transição energética. A Malásia, semana passada, lançou. A Malásia, basicamente, a energia vem de carvão. E ela disse para os consumidores o seguinte, passem a consumir energia limpa, porque ela assumiu compromissos na COP, que tem que transformar até 2050, 50% da geração tem que ser limpa. Passem a consumir energia limpa e vocês têm um cheque do governo para ajudar, porque a energia lá limpa vai ser mais cara do que a energia do carvão que eles usam. Aqui no Brasil, a gente tem, como o recurso natural é muito bom, sol e vento, a energia renovável é mais barata do que o que vocês pagam no mercado cativo hoje. A conta que vocês recebem na casa de vocês tem lá imposto, a transmissão, distribuição e tem a tarifa de energia.
Vocês devem estar pagando R$ 450 em média o megawatt-hora da tarifa de energia. Você compra energia no mercado livre, renovável, a 190, a 230. É essa a diferença. E é limpa. Vocês não sabem. Então, acho que a gente está passando uma transformação, que a Renata falou, que acho que vem antes a informação. E esse consumidor, que é a minha mãe, que é a dona de casa, que é a grande maioria dos brasileiros, que não tem essa tecnicidade que a gente tem, e é para eles que a gente está aqui, eles vão ser empoderados. E a maneira de empoderá-los é através das telecomunicações. É aí que está o X da questão. Né? Eu poderia aqui, a 2W é um investidor, tudo que a gente fala daqui para trás, né, quando a gente fala ex-consumidor, a Vestas é um grande fabricante de equipamento, está vendendo bastante no Brasil. O Léo até me chamou de Sérgio, porque ele está com muito cliente, mas a gente é cliente da Vestas, compramos 58 aerogeradores para o nosso parque lá do Ceará, que está sendo construído. Estamos investindo R$2,5 bilhões de reais em 2 grandes projetos eólicos. Temos usina de geração distribuída em Minas Gerais. A geração distribuída, para quem não sabe, são pequenas usinas que têm que estar na área distribuidora. Mas ela só existe porque vocês não são livres. Porque se vocês fossem livres, vocês poderiam comprar uma energia da Paraíba, uma barata talvez. Mas como vocês estão em Brasília e vocês não podem ser livres, a única opção de vocês se liberalizarem na margem é comprar de uma geração distribuída ou colocar painel solar, assumindo um financiamento de 60, 50 mil para colocar na casa de vocês. Não é justo. Se o Brasil fosse livre do ponto de vista do consumidor do setor elétrico, num país que não tem poupança interna, os benefícios chegariam na ponta. Por enquanto, os benefícios estão ficando desse lado. São com os fabricantes de equipamento, com os geradores de energia, e eu estou me colocando lá de cá. Esses benefícios precisam ser partilhados ao consumidor. Eles só serão, de fato, partilhados ao consumidor quando o setor for livre. Então, acho que o setor de telecom tem uma função primordial, seja no primeiro momento em educar. Portugal agora, 96% do setor em Portugal está contratando energia no Mercado Livre. Não é só o alta, média e baixa tensão. 96%. E aí, quando já é livre há 20 anos. Quando você chega em Portugal hoje, você recebe pelo celular uma oferta, lá tem 37 empresas vendendo energia, dizendo assim, olha, você tem um combo. Compre energia limpa, solar, no preço XYZ, leve tanto de dados de banda larga e você tem ainda 1 ano de streaming grátis, Netflix ou essas plataformas. Esse é o mercado livre, onde tem competição. Aqui, como não é livre, o que a gente fez foi dar uma procuração para a distribuidora de energia comprar energia em nosso nome, e ela faz isso, não com o melhor interesse de ser mais módica do ponto de vista de tarifa, nem da melhor fonte. Ela faz o que tem que fazer, porque a função dela não é comprar energia em nosso nome, como a Renata disse, é dar manutenção no transformador quando cai na nossa rua, não é SLA que foi definido no contrato de concessão. Então, é esse limiar que a gente vai entrar nos próximos anos, que eu acho que telecomunicações é o shift dessa mudança. Renato, o Cláudio levantou a bola aqui para você agora. O Ailton falou hoje cedo isso, né, do Brasil ser aí o grande país que tem essa competitividade energética, né? Talvez seja o país aí no mundo que tem esse maior potencial aí de oferecer isso para os consumidores, né? E aí, Renata, eu passo para você. E o que a gente precisa para chegar nesse ponto aí? Como que o setor de energia está hoje em relação a esse potencial aí de transformação digital e modernização? Eu acho que a micro e mini geração distribuídas é um ótimo exemplo para mostrar o quanto o consumidor ele quer participar da gestão do consumo dele, né? Eu acho que a grande maioria aqui certamente conhece alguém que tem um painel instalado em casa. Por quê? Porque isso trouxe a possibilidade de ficar menos dependente da distribuidora e talvez ter uma energia mais barata, né? Apesar do financiamento. Então, a geração distribuída ela começou a ser discutida, eu chutaria que a regulamentação é de 12, então deve ter sido um pouquinho antes. E lá atrás, no âmbito da ANEEL,
eu acho que ninguém fazia ideia do tamanho que ia ser isso e do quão rápido ia ser isso, né? Até o teu exemplo da, né, seremos nós, assim, seremos os provedores de conteúdo. A geração distribuída ela vem crescendo num ritmo que ninguém consegue mais sequer projetar. Então, a gente está falando hoje, a projeção do Ministério está trabalhando com 7 gigawatts, que é meio Itaipu. Então, só para esse ano. Então, é muita coisa. E acho que isso mostra essa vontade do consumidor. A gente tem, no Brasil, 91 milhões de consumidores de energia. É muita gente. E eu acho que a gente acabou sendo atropelado algumas vezes, principalmente nessa questão da geração distribuída, e a gente ainda tem outros recursos que estão ainda muito incipientes, mas que vão vir uma hora e vai ser rápido também. Então, a gente está falando de armazenamento, de você ter bateria na sua casa, justamente para não ter que consumir energia da rede na hora que está muito cara. Veículo elétrico, que, ao mesmo tempo que você também economiza no combustível, mas tem veículos que permitem a injeção de energia na rede na hora que você não está usando. Então, ou seja, você passa a ser um vendedor da energia que está na bateria do seu carro. Eu acho que a gente precisa ser rápido, eu acho que a gente tem um caminho pela frente. Tanto o Ministério como a agência reguladora têm trabalhado em diversas discussões a respeito de todas as tecnologias, mas eu acho que tem um caminho aí, precisa aprimorar regulamento, precisa focar nas políticas, precisa abrir o mercado, sim, porque a competição ela acaba ajustando possíveis falhas que tem no mercado. Então, eu acho que a gente está trabalhando, mas a gente tem um caminho pela frente. Obrigada, Renata. O setor de telecomunicações é aí um exemplo, né, de que a competição aí é muito saudável para o setor. Eu vou inverter um pouco a ordem agora, deixar o Leonardo aí para o final, porque você tem a visão dos dois setores. Vou pegar aí agora a visão do Paulo. Onde que esses dois setores, Paulo, telecom e energia, aí, podem atuar em conjunto e qual que é os benefícios mútuos dessa ação aí em conjunta dos dois? Vou passar para você, depois para o Cláudio, e aí o Leonardo põe a visão dele dos dois. Tá, joia. Bom, as possibilidades são enormes, né? Como a gente comentou, a gente fala muito dessa questão do consumidor como protagonista. Na verdade, é preciso ter um protagonismo anterior que parte das empresas, acho que parte do setor de telecomunicações, junto com o setor de energia, de começar a criar essas condições de viabilizar. A tecnologia está aí. O Cláudio comentou, ou seja, já existem exemplos, já existem situações onde eu carrego efetivamente o banco, a operadora e a energia no bolso, né, no meu celular. Então, a tecnologia para viabilizar isso existe. O que é preciso entender, e o que eu entendo que a gente pode explorar de forma conjunta, sempre são estas gerações pontuais. Então, quando a gente começa a olhar lá na ponta, né, mesmo com o modelo atual, a gente podendo criar condições e levar para cooperativas, para agentes, para o agronegócio, possibilidades de começar a construir, não só, como fez a Claro, para o seu consumo, mas também olhando que lá na frente o que eu posso produzir é um excedente que eu posso vender, eu posso transformar o que hoje é um custo, né, o investimento é muito na linha do custo para resolver um problema de energia, pode se transformar efetivamente num modelo de receita, num modelo adicional àquilo que é a minha atividade fim. Então, acho que o setor energético ele tem muitas possibilidades, desde do processo lá da geração, até o processo do consumidor final, de viabilizar, junto com telecomunicações, modelos de negócio, né? E aí eu não estou falando de tecnologia, estou falando de modelo de negócio, porque a parte mais difícil que existe em todo esse processo de transformação digital, de novo, não é a tecnologia. A parte mais difícil é aterrissar e transformar isso em algo viável, algo palpável. Então, como é que eu consigo colocar na mão do consumidor, seja usando lá uma tecnologia, blockchain, tudo isso, como é que eu consigo colocar essa decisão, como é que eu consigo chegar lá na ponta até o momento de criar o protagonismo para o consumidor final. Esta cooperação do setor de telecomunicações, do setor energético,
passa por criar e observar esses espaços que existem hoje e gerando esses exemplos e fazendo com que o próprio modelo ele pressione toda uma questão de regulação, toda uma questão de mercado, até o ponto que você viabiliza. As transformações que a gente vê e que a gente vivenciou, elas não nasceram porque apareceu um satélite e aí eu passei a ter uma conectividade, por exemplo, numa agência bancária, ou uma conectividade numa loja. Elas aconteceram porque, em cima desse agente tecnológico, houve todo um trabalho, todo um processo de desenvolvimento, e que não é sozinho, não é só a indústria de telecomunicações, e a gente faz isso muito em função de construir um ecossistema. Então, quando a gente fala das construções, né, de modelos de verticais, a gente hoje tem verticais de saúde, tem verticais de varejo, tem verticais de indústria, e queremos ter verticais de energia, para poder viabilizar modelos onde a gente consiga levar para um consumidor final ou para um contexto mais na ponta, modelos de negócio que consigam construir essa infraestrutura e rentabilizar e monetizar essa infraestrutura. Obrigada, Paulo. Cláudia, agora olhando assim mais pela visão do setor de energia, né? Como que essa transformação contribui aí para essa evolução tecnológica do setor e como que esses dois setores podem aí se ajudar mutuamente? Eu acho que ela vai baratear o custo de transação e ela vai empoderar o consumidor, né? Isso que o Paulo falou sobre eu consigo dar aqui 10, 20 exemplos de outros países que já funcionam. A gente não precisa inventar nada. Se a gente copiar, a gente já vai sair muito na frente. A gente vai baratear o custo da energia para o consumidor final. Se eu perguntar aqui nessa sala, quem gostaria de consumir energia limpa, sabendo de onde vem e pagando mais barato do que paga hoje, qual vai ser o resultado? A Ampla vai falar, eu gostaria. A tecnologia vai permitir isso. O problema, quando eu falo de liberdade de escolha, ou liberalização de mercado, eu não estou falando só de vender energia, eu estou falando, inclusive, da GD da Claro, que você tem lá, GD é essa plantinha solar de até 5 megas. Você poderia vender para mim. Hoje, não pode. Quem tem GD, ele abate da conta da energia dele, é como se fosse um crédito que é gerado. Mas se eu bater lá na Claro e falar assim, Paulo, eu preciso usar essa energia, quanto ela custa para você? Ela custa R$500 a megawatt-hora. Eu preciso, porque eu tenho uma usina aqui que vai usar, eu estou vendendo muito, eu tenho uma indústria, você vende para mim a energia e eu te pago R$700 a megawatt-hora? Você não pode fazer isso. Então, quando eu falo de liberalizar o mercado, aí o regulador, muitas vezes, o formador de política, fala o seguinte, o setor elétrico sempre foi muito centralizado. Isso que eu estou falando aqui é tirar o poder, esquece que a Renata está aqui, tirar o poder do órgão centralizador e dar o poder para o consumidor. E aí entra um outro benefício que talvez há 20 anos não tinha. Hoje, o desenvolvimento de Big Data permite, porque o contraponto a isso que eu estou falando, que é dar o benefício do controle ao consumidor, é o formulador perder o controle e a segurança do sistema, né? Porque, como a gente está falando, planta solar, ela é intermitente, planta eólica é intermitente. Então, a última coisa que o formulador de política quer é que falte energia, né? Então, se você dar todo esse poder para o consumidor, ele pode fazer a escolha, todo mundo para sair por aquela porta, e aí vai faltar energia, e isso não pode. Mas a Big Data está aí, para você prever comportamento do consumidor. E a gente aqui no Brasil, a gente usa uma bateria, chamada térmica. Quando dá problema, a gente vai lá e liga a térmica e paga R$2.000 o megawatt-hora. Quando, na verdade, a gente deveria incentivar fonte solar, fonte eólica, e usar esses reservatórios que a gente tem como bateria. Eles deveriam ser acionados para essa intermitência das fontes renováveis, né? Hoje a gente despacha hídrica para regular, despacha eólica, despacha solar, e quando dá algum pico de segurança, a gente vai lá e liga o queima térmica, né? Óbvio que a gente tem uma matriz muito limpa, mas não é mais eficiente nem do ponto de vista de custo. Então, eu acho sim que a gente deveria, e Telecom vai ajudar muito nisso, usar conectividade 5G com Big Data. Isso vai ser a grande transformação para a gente pegar o microfone e dar para o consumidor. Vai ser muito mais barato para ele e ele vai fazer melhores escolhas do que, desculpa de novo, Renato, do que os centralizadores aqui de Brasília. Ele faz, eu repito, a minha filha do meio, ela é vegana, né? Nada contra os veganos, mas ela tem escolhas de valores diferentes da minha geração, dos meus pais. Eles entendem essa questão ambiental. E quem tem aqui filho adolescente vê isso na prática.
né? Então, a gente vai mudar, queiramos ou não, eles vão mudar. A minha filha, que tem 15 anos, vai ter 25, vai ser de trabalhar como vocês, e ela vai chegar na empresa dela e falar assim, é isso que eu quero. Então, a gente precisa se antecipar a isso. Eu acho que é isso que Telecom vai poder contribuir muito com o setor de energia. Obrigada, Cláudio. Agora você, Leonardo, você que tem essa visão privilegiada aí dos dois setores, como é que você enxerga aí essa convergência desses dois setores? Obrigado, Mariana. Isso é generosidade da sua parte. Eu sou um iniciante ainda no setor de energia elétrica, então estou aprendendo muito, inclusive, nesses debates que tenho tido a oportunidade de participar. O Cláudio, me perdoe aqui a minha dislexia, mas o conselheiro Aníbal, a quem eu faço uma saudação muito especial, ele já foi vítima dessa minha dislexia várias vezes no conselho, quando eu chamava ele de conselheiro Emanuel, de presidente Juarez, mas, enfim, ele já me perdoou também. Tá? Bom, eu acho que o Cláudio colocou bastante sobre essa questão do mercado livre, né? Eu acho que, definitivamente, isso é importante, né? E eu queria aqui saudar o Ministério de Minas e Energia, porque esse ano, naquilo que é possível do ponto de vista infralegal, o Ministério deu passos importantes e muito bem-vindos para a expansão do mercado livre. O Cláudio colocou que a gente não precisa inventar, basta copiar. Do ponto de vista tecnológico, eu não poderia concordar mais, mas eu também sei me colocar nos sapatos de quem está do lado da burocracia. E a gente tem que entender que o setor elétrico, a sua desestatização não ocorreu tal qual ocorreu no setor de telecomunicações, onde você tinha uma lei quadro, que é muito bonita, muito bem estruturada, e dali decorreu tudo. Infelizmente, no setor de energia elétrica, a gente precisa superar alguns obstáculos do ponto de vista regulatório para que a gente possa ter essa abertura de mercado mais potencializada. O PL 414, né, Cláudio, eu acho que é um exemplo muito importante disso, de como esse marco vai avançar. Mas acho que meu ponto acho que o nosso desafio não é tecnológico, e esse, na verdade, é justamente aquilo que telecomunicações pode agregar muito, não apenas telecomunicações, mas todo o ambiente digital. Bom, agora entrando na sua pergunta, Mariana, eu acho que as aplicações digitais, e agora notadamente com o 5G, lembrando que faz aproximadamente um ano que aliás, já passou um ano que nós fizemos o edital, elas potencializam a inovação nas mais diferentes cadeias de valor da economia. E no setor elétrico isso não poderia ser diferente. Agora, acho que essa discussão tem que ser contextualizada no sentido de que, da mesma forma que descarbonização é um termo intrinsecamente relacionado com o acrônimo ESG, não é? Com perdão aqui do anglicismo. É lógico que ESG tem, digamos assim, é um conceito estruturante muito mais amplo. Mas o que a gente vê é que ESG não é um produto, não é um processo, mas é uma filosofia, uma cultura nova, uma nova forma, né, de enxergar os negócios. E aí acho que o que o Paulo colocou aqui tem muita propriedade ao falar da estratégia da Claro ao longo dos anos, porque a gente deixa de ter, nesse contexto, uma visão menos de corporate social responsibility para corporate business responsibility. Isso significa que as questões relacionadas a ESG, elas deixam de estar de maneira acessória no core business da empresa para se colocar no núcleo da estratégia das empresas. E isso vale tanto para as duas indústrias, para as empresas de telecomunicações e para as empresas de energia elétrica. E aí, falando um pouco dessa questão da convergência, de fato, o 5G é uma tecnologia muito mais eficiente do ponto de vista de consumo de energia por bit trafegado. Mas quando a gente fala novamente de eficiência energética, e eu volto àquela contextualização que fiz no começo, porque a gente não está falando, essa ecoeficiência da transmissão de dados não é uma questão apenas de minimização de custos, de menor OPEX, mas é uma questão também de estar dentro do core business de cada empresa. E não por acaso, a Claro também tem, eu sei que tem negócios com a Engie, que aliás é um cliente do Essas também, dentre outros fornecedores e dentre outras projetos de geração distribuída, etc. Agora, o 5G, ele vai apesar de ter uma maior ecoeficiência da transmissão de dados, ele pressupõe um crescimento exponencial de dados, como a principal porta de entrada para a chamada internet das coisas. E aí você tem novas arquiteturas de rede, uma rede flexível, que não funciona da mesma forma, para endereçar tantas novas aplicações, novos dispositivos e novas experiências. E aí, essa arquitetura de rede,
ela inclui uma série de questões, como, para além do aumento de dados, você tem uma rede flexível, uma rede que opera com redes virtualizadas na borda, Massive MIME, com fatiamento de rede, Network Slicing, e com uma série de outros procedimentos de gateway na borda, de processamento na borda, e isso demanda o quê? Mais energia, né? Então, de fato, muito embora o 5G seja mais eficiente, o potencial de custos de energia, à medida que tudo se torna mais conectado, cresce bastante, e isso significa uma oportunidade muito grande para as empresas de energia, como a 2W, e dentre outras, que têm modelos de negócios inovadores e partem por uma geração e um consumo de energia, uma geração de energia limpa. Agora, a gente também tem as oportunidades do outro lado, né? Estou falando, as oportunidades aqui são bilaterais, são do setor de telecomunicações para o setor de energia e do setor de energia para o setor de telecomunicações. Então, eu costumava dizer, por exemplo, com a internet das coisas, né? Você, quando olhava para o 4G, você estava falando a cada quilômetro quadrado, você poderia colocar 10 mil dispositivos em função de resiliência, controle de rede. No 5G, ao menos em teoria, isso vai para 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, em termos de geração, de administração, não apenas da geração, mas da transmissão, e a gente tem muita perda de energia, né, que causa ineficiência para o sistema, e também na parte de distribuição, tudo isso permite ganhos de produtividade enorme quando você tem um maior controle desses diferentes processos que entregam a matriz energética brasileira. E voltando, eu acho que as operadoras de telecom, em maior ou menor grau, elas têm se conscientizado disso, e o setor de energia também dessas oportunidades. Agora, a gente precisa entender que, no mundo da internet das coisas, ninguém tem conhecimento fim a fim, né? Então, quem é especialista em conectividade não necessariamente entende de energia, entende de agro, entende de cidades inteligentes, entende de transporte. Então, o que é muito importante é que haja uma maior conexão entre os especialistas de diferentes setores, para que essas sinergias possam ser maximizadas de fato. Então, eu acho que painéis como esse, por exemplo, são oportunidades, né, de fazer uma reflexão sobre isso, e de maneira que a gente possa aproveitar essas sinergias do setor, que vão, em última instância, ao encontro dos interesses dos consumidores. Obrigada, Leonardo. São duas infraestruturas que andam muito juntas, né, muito paralelas. O negócio falou assim, está tudo conectado, tem que estar tudo conectado com a infraestrutura de telecomunicações, tem que estar, mas está tudo ligado na rede de energia elétrica também, né? A gente já está indo para os nossos minutos finais, eu queria passar aí para as considerações finais de cada um, e queria que vocês colocassem aí o que vocês acham, aí, quais são os nossos maiores desafios nessa transformação aí digital do setor energético. Primeiro você, Renata. Obrigada. Obrigada. Eu acho que um desafio que a gente tem que enfrentar é, sim, essa questão da mentalidade que foi criada, né, no setor de energia. Em 2001, a gente teve que convencionou se chamar de apagão. E o modelo hoje que está estruturado, ele foi estruturado de forma a planejar e não se chegar numa situação como aquela. E, claro, muita coisa aconteceu ao longo desses 20 anos, e eu acho que é o papel do Ministério agora estar questionando, sim, isso, o que está adequado, avaliando, de fato, o papel das distribuidoras, se, de fato, é uma prestação de serviço, de abertura de mercado, de dar empoderamento ao consumidor, sim, ele ser o protagonista. O ministro tem dito isso por diversas vezes, e eu acho que isso só traz benefício, tanto do ponto de vista da rede, da melhor gestão da rede, de evitar investimentos que não são necessários, e também do ponto de vista do consumidor, que vai ter acesso a diversos produtos, não só mais energia, até como os exemplos que o Cláudio deu, e que trazem bem-estar, aumentam a utilidade do consumidor. Eu acho que, até usando as palavras do Leonardo, a gente tem que ter uma convergência, tem que ter uma agenda convergente nos dois setores e trabalhar junto para que a gente possa ir evoluindo e cada vez mais chegando nas melhores soluções, nas soluções mais eficientes e que com foco, sim, no consumidor. E acho que é isso, e agradecer muito o convite e
aos meus colegas. Acho que o debate foi maravilhoso, eu acho que faz parte, a gente precisa disso, sim, cada vez mais, para poder chegar nas melhores soluções. Obrigada, Renata. Leonardo, a palavra é sua. Então, muito brevemente, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar aqui também meus colegas de painel e agradecer a todos que aqui nos acompanham, dizer que é um prazer novamente voltar para estar aqui num ambiente tão familiar. Acho que eu ressaltaria isso, acho que a Renata e todas as autoridades do setor elétrico têm um desafio muito grande. Eu diria até que aqueles desafios do setor de telecomunicações relacionados à adaptação de concessão para autorização são até, digamos assim, pequenos frente disso, porque a gente tem uma expressão que fala path dependence, Cláudio, que eu acho que um exemplo disso é a máquina de escrever. Né? Quando a máquina de escrever foi inventada, você tinha um teclado que foi colocado de uma maneira randômica para que as pessoas pudessem digitalizar ou digitar de maneira mais devagar para que as teclas não ficassem travando. Só que o problema é que esse padrão acabou ficando e essa ineficiência. Então, o setor, talvez, de energia elétrica, ele foi concebido assim, de maneira centralizada, como a Renata muito bem colocou, mas a gente não pode, digamos assim, se conformar ou nos resignar com isso. Eu tenho certeza que todas as autoridades do setor elétrico têm feito um trabalho muito grande, e não é fácil. Quem conhece o setor elétrico sabe também que na CDE tem vários puxadinhos ali, e, assim, depois disso, para você superar esses puxadinhos, não é exatamente algo trivial. Mas o que eu poderia, feito esse disclaimer, dizer que, à medida que o setor elétrico ele é dotado de lentes digitais, por assim dizer, isso permite uma sinergia entre os dois setores, telecomunicações e energia, e isso é claro. Né? Essa convergência, né, entre o que é a eletrificação e o que é o digital, ela permite uma gestão, uma operação, a manutenção das redes muito mais eficiente. E aí, quando a energia fica digital, ela, entre aspas, aqui, ela fica mais visível, ela fica mais inteligente, ela fica mais conectada, por óbvio. Então, eu acho que essa é a questão que a gente busca, uma eletricidade 4.0, uma energia 4.0. Né? E essa energia 4.0, essa eletricidade 4.0, só vai acontecer se o digital caso ele esteja permanentemente permeando o setor de energia elétrica. Então, as sinergias são bilaterais, as relações de causalidade são bilaterais, e eu tenho certeza que ambas as indústrias têm muito a ganhar ao trabalharem de forma conjunta e sinérgica. Com certeza. Obrigada, Leonardo. Paulo Venâncio, com você. Bom, eu acho que o tema principal, a mensagem principal que eu queria deixar, né, nesse processo todo de transformação, no tocante à questão do 5G, das sinergias, das possibilidades de trabalho conjunto, é que a gente vem fazendo dentro da Claro e da Embratel uma transformação de verticalizações, né, buscando um ponto importante, que é a viabilização das estruturas do IoT, sempre focado no tema de eficiência. E esse é um tema que a gente pode começar de forma mais simples, mais rápida, então, olhando para toda a cadeia, começar a transformar e usar o 5G como habilitador dessas tecnologias de IoT, de inteligência artificial. A gente tem isso empregado já em várias das nossas herbes pelo Brasil, e isso tem trazido um resultado interessante e bastante rápido. Ou seja, trabalhar a eficiência, começar a trazer os modelos, o que eu chamo aterrissar daquilo que é o teste da tecnologia para aquilo que é efetivamente uma possibilidade real de modelo de negócio. Então, o 5G está aí, como foi dito, nós temos investido muito nas verticais, entendendo e trazendo para dentro do contexto da Claro, né, de uma operadora, e hoje a Claro não pode ser mais simplesmente enxergada como uma empresa de telecomunicações, é uma empresa que habilita uma série de transformações, nós vimos exemplos aqui na área de saúde. Então, não é só a conectividade, é todo o ecossistema, é viabilizar, é juntar as pontas. E não é diferente para toda a cadeia, né, de fornecimento de energia até a ponta do cliente. Então, eficiência energética é um tema importante, é um tema que dá para ser trabalhado independente de qualquer questão de regulação, e é um começo, é uma possibilidade da gente avançar
nesse segmento e fazer com que, cada vez mais, eu possa levar serviços para a ponta e, daqui a pouco, junto com toda a conectividade, conteúdo, mobilidade, eu possa levar também o fornecimento dessa energia de uma forma mais inteligente. Obrigada, Paulo. Cláudio, por favor, suas considerações finais. Não, eu queria agradecer aqui a oportunidade, né? Eu não sou do meio de telecom, mas me senti um pouco amparado quando eu vi a Renata aqui. Falei, essa aqui está mais do meu mundo, mas fazer um reconhecimento que eu acho que nos últimos 20 anos, essa gestão do Ministério das Minas e Energias colocou os temas que foram falados aqui mais à pauta. Espero que isso continue aí na próxima gestão. Concordo com o Paulo sobre a questão de eficiência energética. Talvez a gente fala muito que a gente não precisaria investir em geração. A gente deve ter, talvez, 2 Itaipus, se a gente trazer eficiência energética para os consumidores brasileiros. O problema é que é muito tailor-made hoje, né? A melhor eficiência seria ter essa liberdade, caímos no tema da liberdade, eu poder comprar energia de você, que aí você traz uma eficiência de preço. Hoje a eficiência energética está muito em ir lá na gráfica, usando IoT e internet das coisas, tentar melhorar a eficiência do consumo dele, muitas vezes financiá-lo para ele trocar equipamento e tal, mas é muito tailor-made. A melhor eficiência é a de preço. Quando todos nós pudermos ser livres, aí você tem uma eficiência, o mercado diz o preço. Mas acredito muito nessa transformação. Eu falo sempre que o setor de telecom, a gente tem uma parceria com uma operadora, queremos ampliar isso para outras operadoras, porque eu acho que o setor de telecom aprendeu a falar com esse consumidor. Eu me lembro, voltando a 20 anos atrás, quando se falava para minha mãe o que era telefonia celular, plano, ela falava, isso é muito complicado, meu Deus. E aí, quando eu vejo, eu espero não dar uma gafe aqui, mas quando eu vejo o Prezão com a Anitta, é da Claro, né? Quando eu vejo o Prezão da Anitta, eu falo, eles aprenderam a falar com esse consumidor de 14 anos, 15, que está lá em Paraisópolis e que está falando para a mãe, eu quero ter um pouco de dinheiro para comprar um aparelho celular. Eles aprenderam. É isso, eu espero ver daqui a alguns anos a 2W vendendo energia limpa através das operadoras e tendo a Anitta falando com esse consumidor do setor elétrico os benefícios, como ela consegue falar de banda larga e os benefícios de telecom para esse consumidor. Obrigada, Cláudio. Bom, gente, então encerramos por aqui. Então, em nome da Conexis, da Telebrasil, agradeço aí a presença de todos, agradeço aí a participação da Renata, do Leonardo, do Cláudio, do Paulo. E agora vamos seguir aí, né, para a nossa cerimônia de premiação. Obrigada, gente.